Hoje o assunto eu trouxe esse assunto e comentei com a Thay por conta de um dia na oração. Uma pessoa me trouxe esse tema que tinha acabado de acordar, estava em pânico, porque tinha sentido uma presença no quarto dela e que essa presença era uma presença sexual e era uma presença de coisas que deixou ela com muito medo. E não é a primeira pessoa que me pede socorro, né? Vamos colocar assim, entre aspas, a palavra socorro, sobre esse tema que a gente vai falar hoje. E, curiosamente, dentro da parte neurológica, tratam esse tema tem um nome, se chama sexonia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. É como se fosse um sonambulismo, vamos dizer assim, um distúrbio do sono. Isso, para os neurologistas e para os psiquiatras, é como se fosse um distúrbio do sono. E o nome é sexonia. São pessoas, segundo eles, aí eu estou falando numa linguagem científica agora, né? Que segundo eles, são pessoas que, antes de entrar no sono profundo, entre o sono mais raso e o sono profundo, sentem essa presença, esse ânimo sexual, esse ânimo desse instinto, e sem consciência, porque, segundo a ciência, o campo frontal está completamente paralisado, então não tem reação e depois não traz a memória, não lembra. É como se alguma coisa tivesse acontecido, mas essa alguma coisa não possui um registro no campo da memória, que é a parte frontal do cérebro. E, segundo a ciência também, não existe hoje nada que se possa curar, exceto tratamentos com psiquiatras e acompanhamento com remédios ansiolíticos e outros tipos de remédios. Isso é o que a ciência nos diz. E, com muito respeito à ciência, a gente não vai dizer que estão errados. Mas a única coisa que me trouxe uma reflexão, e eu vou trazer para vocês, que eu não entendi, foi o seguinte. A princípio, a ciência diz que não existe memória dessas pessoas que têm essa sexonia, né? essa síndrome de um sono não profundo que leva ela a relações sexuais não acordadas. Se ela não tem memória, então como é que eles podem dizer que 7% da população mundial passa por isso? Isso ficou na minha cabeça, me intrigando. Se a pessoa não tem memória, como é que ela busca ajuda? Se ela não tem memória, como é que ela se envergonha, né? Parece que tem alguma coisa que não está aí combinando uma fala com a outra fala. Então, sabemos que memória existe. Só o que pode não existir são lembranças de detalhes. Então, nem todas essas pessoas estão com o córtex frontal cerebral, com lobo frontal cerebral inativo. Primeiro porque elas não estão em sono profundo, estão em sono ainda leve. Então tem muitas incoerências, e eu fiz uma pesquisa que não foi rasa, foi uma pesquisa profunda, para saber o que a ciência fala desse tema que a gente vai falar. E eu vi que falam muito sobre uma ótica de possibilidades, mas ainda no estado empírico, e não no estado de comprovação científica, até porque é uma praia muito nova, e considerando principalmente que a fala de todos os lugares que eu pesquisei é que não tem cura, exceto um acompanhamento terapêutico, isso pode vir, segundo eles, fruto de algum trauma na infância, que pode ser derivado, que aí vai em decorrência disso, ou mesmo algum trauma dentro de relacionamento. E aí um tratamento com pessoas capacitadas dentro dessa área de sexonia, ou com psiquiatra no gerenciamento de remédios ansiolíticos para que possa controlar os sintomas. Então, eu estou trazendo para vocês aquilo que a ciência hoje diz, depois de uma pesquisa profunda que eu pude fazer. E depois eu entrei num outro campo com vocês, de pesquisa, que foi o campo mítico, né? Que aí a gente entra em um devaneio maluco que vai desde o maior absurdo até alguma coisa mais ou menos que está entrando nesse campo e uma coisa muito lunática, que aí nem vou perder meu tempo de estar falando sobre esse tema. Porque é uma coisa, é quase tomar um alucinógeno quando você entra
no campo da pesquisa mítica, né? Porque fica uma loucura. Então, o meu propósito de trazer primeiro o que a ciência fala é para que a gente tenha consciência de que até a ciência entende que isso acontece. E dá lá a explicação empírica que eles conseguem dar, visto que não conseguem detectar a legítima causa, e sim tratar de um efeito através de remédios para outras funções. Agora, eu vou entrar com vocês em um campo espiritual. E quando eu falo no campo espiritual, eu estou falando no campo de energia. Eu estou falando do nosso corpo metafísico. Todo mundo, e até a ciência, sabe que o ser humano e todas as constituições materiais do planeta Terra são permeados por energia. Tanto que hoje, um dos maiores estudos dentro da ciência é descobrir o que é a energia escura. Consegue perceber que ela está permeando tudo, mas como ela é escura, não se vê. E por isso não consegue ainda saber do que se trata. Então, nem a ciência nega a existência de campos de energia, ou seja, que existe mais campo de energia do que matéria na Terra. É aí que a gente está no campo da ciência agora. A minha proposta nesses encontros não é ser professora de ninguém. É ao contrário, é a gente compartilhar pensamentos para a gente refletir juntos e juntos ter um maior entendimento. Essa é a proposta desse nosso treinamento que a gente chama de Seja Você, que hoje eu trouxe esse tema por conta da quantidade de pessoas que têm me procurado por esse tipo de coisa. Se vocês, inclusive, quiserem trazer outro tema, podem trazer. Fala aí. Não, eu só queria entender se o que você está colocando foi a mesma coisa que uma vez eu vivi. Quando eu estava lá com problemas de transtorno de ansiedade, teve um dia que eu estava deitada, eu tentei levantar, aí eu acordei como se alguém estivesse me beijando. Aí eu falei, eu abri o olho e não era ninguém, eu tentava levantar, eu não consegui levantar. Mas isso aconteceu uma vez, mas desde então eu fiquei muito encafifada. Eu falei, gente, foi tão real, não foi sonho. É mais ou menos isso que você está falando? É exatamente isso. É exatamente isso. Só que essas interferências energéticas que acontecem quando nós estamos um pouco vulneráveis, que é dormindo, você sentiu um beijo na boca, mas nós estamos falando de relações sexuais mesmo, de troca de energia dentro do que a gente chama de sistema sexual mesmo, sistema do campo áureo sexual. O beijo que você sentiu, agora prestem atenção no que eu vou falar. Isso que a Adi falou é muito interessante, porque a maioria das pessoas que já passaram por isso, caso vocês tenham passado, tem a mesma sensação. A sensação de não conseguir se mexer. É como se não consegue se mexer. Quer virar o pescoço e não consegue. Se tiver de bruço, parece que a cabeça está grudada e não consegue mover a cabeça. Então, o que eu tenho para dizer para você é que essa é a parte boa. E vou explicar por quê. Se estamos completamente vulneráveis no nosso sono e não sentimos essa pressão de ter que voltar para o corpo, nós estamos realmente muito vulneráveis, sem proteção nenhuma. Então, essa sensação que você teve de não poder se mexer foi o que te fez acordar. Isso. Entende? Então, eu sempre digo para as pessoas que me contam isso e me pedem socorro por isso, eu digo, que bom que você, através do não poder se mexer, voltou para o teu corpo e acordou, e impediu que algo mais profundo pudesse continuar. Então, o fato de não voltar para o corpo é como se fosse uma proteção do seu campo áureo mesmo, o seu campo metafísico, te fazendo acordar, te dando a agonia de precisar acordar e não te deixando solta, completamente vulnerável. Porque muitas são as pessoas que não sentem isso também, que só sentem no dia seguinte um cansaço exacerbado, uma falta de energia, uma angústia que não sabe de onde vem, podendo levar essa pessoa a um estado quase de surto, porque ela tem flashes e não sabe de onde veio aquilo. Então, todos vocês que por acaso passaram por essa experiência e que sentiram a agonia de não se mexer, é que de alguma forma, o seu campo metafísico estava atuando para que você pudesse se autodefender. Então, é bom não poder se mexer, porque é a forma de voltar
para você mesmo. Então, se isso aconteceu, e se vai acontecer futuramente com algumas de vocês, a parte melhor dessa história toda foi o que a Deise acabou de contar. Eu não conseguia me mexer. Que bom. Agradeça pela proteção que tiveram, porque foi através dessa dificuldade que vocês voltaram a se conectar com seu corpo matéria. E não ficaram tão vulneráveis, perdendo completamente as energias vitais necessárias para o ser humano nesse processo de memória e nesse processo de escolha. Então é exatamente sobre isso que a gente está falando. E que bom que você ficou sem se mexer. Que bom.